Urbanismo e design, ao olhar desse arquiteto que a gente adora aqui, que é o Wesley Lemos. Seja muito bem-vindo, Wesley. Obrigado, Thalita. Obrigado a vocês do Mora Sergipe. Muito especial estar aqui. Bom, a gente está aqui num condomínio de alto padrão, que o Wesley fez várias ambientações aqui, mas cada ambientação traz uma história e eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Eu sou um contador de histórias, né, como eu falo, né? Igual o jornalista Não é? já. Na verdade, a forma que eu trabalho, né, essa coisa dessa conexão da arte, do design, da arquitetura, né, criando situações de convívio, né, o tão famoso lifestyle, o modo de viver, né, e fazer esse trabalho para um edifício, né, de forma associativa, onde tem 48, 50 moradores, famílias, com quereres diferentes, com ideias, sonhos diferentes, anseios e forma de ocupar o espaço diferente, né? Então, o que a gente viu que tinha de comum nesse grupo é um grupo apaixonado pela cidade de Aracaju, assim como eu, né? E que também gosta de morar bem, com conforto, com segurança, mas está com o pé e a mão no mundo, né? O dedo no mundo, no celular, né? E aí a gente tentou trazer essas semelhanças entre as cidades de Aracaju e Paris, né? O prédio se chama Cartier, né? Inspirado no relógio mais famoso do mundo, que é o relógio Cartier, que foi batizado por Santos Dumont, né? Um brasileiro que vivia em Paris. Então, o primeiro relógio de pulso, né, foi o relógio Santos Dumont. Então, a gente pegou essas histórias e fomos alinhando, né, essas conexões de Paris e Aracaju. O urbanismo de Sergipe, né, que é uma primeira cidade planejada do Brasil, né, Aracaju é a primeira cidade planejada no urbanismo, diferentemente do plano de Haussmann, que é uma cidade também planejada Paris, né, pós-Segunda Guerra. Então a gente tem um traçado, um alinhamento, e eu quis trazer o que é que tinha de semelhança e diferença, né? E esse Mansão Cartier mostra um pouco isso. Não, e é interessante você falar isso, porque assim, a gente estava conversando antes aqui, e antes da pandemia, né, gente, o Wesley estava sempre viajando, e isso é o bacana. Então, estava em Paris, estava em Nova York, estava em Milão, estava trazendo essas referências. Você sempre traz essas referências para os seus projetos. Sim, eu acho importante essa coisa do arquiteto. Eu não estou ali só para desenhar espaços ou projetar móveis ou construir casas, né? Na verdade, o que as pessoas buscam, né, as pessoas que nos procuram, elas buscam tentar entender o modus operandi e como forma o comportamento humano, né? Como é que se projeta essa vivência. Eu sou um observador da vida, né? E Paris tem muito isso. Você senta num bistrô, num café parisiense, você começa a ver o dia passar, as pessoas passarem, e você vê sobre moda, sobre gastronomia, sobre música, sobre artes. O Cartier, eu tentei trazer esse perfume de todas essas coisas, seja da escultura, seja das artes plásticas, urbanismo, né? Aqui mesmo onde nós estamos gravando é o salão de festas. Então a gente trouxe ares de um bistrô francês, né? Então a gente trouxe as cortinas listradas, preto e branco, essa mesa alta que tem um desenho meu, com a madeira mais natural, né? O ônix que tem uma luz, um background de acender. E o sergipano, ele é um povo muito elegante. O sergipano é um povo muito elegante. Com a pandemia e a gente ficando mais em casa, o sergipano já era muito caseiro em relação a outros povos, né? Tipo, sim, o baiano ou o carioca, né? A gente vive muito em casa, né? Você é carioca, a gente vive muito em casa, para a família e para os amigos. E essas áreas comuns, o diferencial é que a gente conseguiu, entre um ambiente e outro, entre o salão de jogos, salão de festas, entre o hall nobre e a academia, a gente criou um percurso agradável de convívio e criando microclimas, né? Então você tem um lounge, você tem um solário que você dá para ver o pôr do sol, a piscina não é só um lugar para banho, mas também é um lugar que tem um pergolado, um caramanchão, junto com paisagismo, e aí você tem uma integração que as pessoas possam conviver, né? As pessoas têm convivido muito nos seus condomínios, nos seus edifícios, e os vizinhos, eles acabam criando outra relação, que não só aquela de entrar no elevador e dar bom dia, boa tarde, você não tinha nem relação nenhuma. Hoje, viver dentro do condomínio é viver com segurança, né? A casa é o lugar mais seguro com o Covid, né? Sim, a gente vê essa referência viva, porque é totalmente do clichê do que a gente está acostumado. Eu acho que você trouxe um olhar muito bacana para cada ambiente. E isso é muito importante, porque é a extensão da minha casa. Eu estou aqui no meu apartamento e eu desci para ir para uma piscina totalmente diferenciada. Eu acho que um olhar de hotel boutique, um hotel de luxo, quando a gente está num hotel, você consegue ver esses ambientes facilmente. E não em condomínios. Então eu acho que essa linguagem aqui, ela é muito bacana, porque eu acho que você está no apartamento, como você falou, o vizinho vem aqui no salão de festa, você está ali num lounge, você tem uma interação, você acaba aqui
é a extensão da minha casa, eu não preciso ir para nenhum lugar. Eu acho que a questão também de você ter pertencimento ao lugar, né? Eu moro num apartamento, uma torre, né, de 48 unidades, e aí como é que eu identifico aquilo como o meu lar, né, como a minha personalidade? E eu acho que desde a hora que você chega no jardim do prédio, que você entra no hall nobre, que você percebe os espaços, com a arquitetura de Paulo Rem, o paisagismo da Marta Gavião, os interiores assinados pelo meu escritório. Eu acho que esse já é o 15º prédio, o 15º ou 16º que eu entrego de áreas comuns, mas nesse sistema associativo, né, de participativo, onde o coletivo ele já nasce desde quando há a compra do terreno e esse trabalho é feito minuciosamente, a gente deixa de ser apenas o desenhador do espaço, a gente passa a ser também aquele viabilizador de sonhos. Então, assim, quando eu penso a cadeira, eu não penso somente a cadeira. Então, eu tenho uma cadeira, essa que a gente está chamando, se chama Cezanne, né? Eu tenho uma mesa, né, pensada em Brasília, que também foi outra cidade projetada no Brasil. A gente tem artistas plásticos sergipanos, né, o Cruz, os fotógrafos Beto, Paulo Maia, Roberto Monte, criando atmosferas e climas através da fotografia, da fine art e da escultura, para trazer essas referências que vêm na minha mente, entendeu? Então, assim, a área comum do edifício acaba sendo uma extensão da sua casa, né? É o primeiro oi, o primeiro cartão postal. E instagramável hoje, né? Porque as pessoas hoje acabam fazendo... desce no elevador, sai, já quer fazer uma foto. A dinâmica vai mediaticamente pelo celular. E esses espaços, eles acabam virtualmente sendo pertencidos a um grupo. Não só eu que sou o dono, mas aquelas pessoas que convivem na minha rede social, né? Com certeza. É tudo muito pensado, bem decorado, tem arquitetura, tem uma história, eu vou tirar uma foto. Eu sempre falo assim, né, quando a gente está aqui no Mora Sergipe, Wesley, que a gente vai tirar foto, e tem a Rai que faz a produção, eu falo assim, ó, você tem que pensar com o olhar de arquiteto, eu já tô assim. Aí eu falo, tem que saber enquadrar, e tem que pegar, e a gente tem que ter uma história. Eu, como jornalista, a gente conta uma história, então a foto não pode ser só posada, e aqui a gente encontra essa atmosfera. Então você imagina você tirar uma foto, você conta uma história, como você mesmo colocou. Tem a fotografia do artista ali do lado, então tem você, tem todo um contexto. Eu acho que isso leva para quem está vendo uma história, ver um belo trabalho bem feito e resume tudo o que você falou, né? Um pouco de todas as suas viagens e não perdendo a nossa referência aqui de Sergipe, né? Que você encontra em viajar é muito bom, né? É muito bom viajar, é muito bom conhecer culturas, né? Mas é bom também quando você volta para o seu lugar e você vivencia aquilo de forma plena. E com a pandemia eu acabei ficando mais aqui, né, respondendo a sua pergunta. Daqui eu consigo me conectar com o meu escritório fora e ter reuniões virtuais, mas assim, a vivência dos espaços que eu vivi, né, eu já estive em Paris 4 vezes, e a última eu fui, quando eu estava projetando aqui o Cartier, eu levei minha mãe para comemorar os 60 anos dela, e a gente vivenciou, eu, minha mãe e minha irmã, a atmosfera de Paris. Então, transpor isso para aqui fica muito mais fácil quando você tem um conhecimento, claro, né? E o decorador, o design, ele não é só aquele cara que está ali, como eu digo, para resolver o problema, a solução fisicamente. Você tem que trazer um pouco de cultura, um pouco de vivência, né? Valorizar os profissionais, os artistas, porque um edifício desse ele tem que ficar bonito por muito tempo. Sim. Então, assim, essa beleza, se ela é superficial apenas, ela passa, ela fica cansativa. Mas se ela tem um conteúdo, se você valoriza um artista sergipano como Antônio Cruz, que fez aquelas esculturas da entrada, pairando sobre a água, né? O mobiliário que eu desenhei junto com grandes empresas, né, nacionais e internacionais, a precisão da execução da marcenaria, da metalurgia, do mármore. Então, assim, tudo isso no final é um contexto que realmente vale a pena se deleitar aos olhos. Espero que todos façam essa viagem ao chegar no Cartier, né? Ah, sim, não. Uma viagem, assim, lindíssima. E eu acho que para os moradores, né, para quem está vivendo aqui, consegue desfrutar de tudo isso, de uma viagem, de eu estar aqui nesse salão de festas, e não é um salão de festa comum daqueles que a gente está acostumado, eu estar no hall de entrada e receber alguém e de repente, muito rapidamente, às vezes a gente está na correria, está correndo, mas se receber alguém é um espaço que já te traz uma atmosfera bacana, e fora os outros lugares aí que você está conseguindo acompanhar. E dizer o seguinte, Wesley, você sempre muito inovador, você sempre com um olhar
à frente, a gente vê que você traz, tudo é muito estudado, que tem todo um cuidado e a gente vê o brilho no olhar quando a gente vê você trazendo aqui os seus projetos, tudo com muito carinho. Eu acho que é isso que faz a gente se perpetuar no mercado, isso que faz a gente mostrar, né, grandes trabalhos, assim, a gente está sempre mostrando aqui esses profissionais incríveis, arquitetos, design, e a gente reconhece quando tem o brilho no olhar. Eu sempre falo isso, se não tiver o brilho no olhar, as coisas não fluem. Tem que ter paixão, né? Assim, são 20 anos trabalhando assim, nessa área. Em determinada fase da minha vida, eu achava que era um trabalho um pouco fútil, né? Você botar sua mente a serviço de uma parcela da sociedade que se preocupa com bege, se preocupa com coisas, né? Nós que estamos vivendo um momento bastante difícil, social, cultural e econômico, né? A economia é só a ponta dessa crise toda, mas se a gente não tiver uma profundidade no que a gente está fazendo, então assim, pensar na sustentabilidade, eu penso nos tecidos, que são tecidos que não poluem o meio ambiente, eu penso no desperdício na obra, eu penso em uma iluminação apropriada, confortável, economicamente correta e sustentável. Eu penso que essas áreas, elas podem dizer muito para uma criança que vai viver aqui e ela precisa ter uma formação cultural, né, uma formação social, e aí eu trago isso contando nos ambientes, o Carrossel do Louvre, a Ponte do Imperador, né, eu venho contando essa brincadeira, em vez de estar decorando um espaço desse com Mickey, com a Minnie, com qualquer coisa que não tem a ver com a nossa cultura, entendeu? Eu trago referências que estão aqui em Sergipe, mas também estão conectadas com o mundo, né? Você está na academia malhando e você tem uma paisagem do mangue, entender aquele ecossistema e trazer isso para dentro do seu espaço, ou estar num salão de jogos, né, trabalhando. A ideia do home office hoje, né, voltou os prédios a terem áreas de estudo nas áreas comuns, porque as pessoas estão recebendo professores, educadores, aulas online e muitas vezes as pessoas estão enfadadas de estar só no apartamento. Então, essas áreas comuns, elas precisam agradar a todos, a criança, ao idoso, ao adolescente, né, ao jovem. Então, a gente tem essa dinâmica e eu sinceramente, eu gosto de trabalhar para o coletivo. Acho que chega um momento da profissão de arquiteto que você começa a querer trabalhar por coletivo e saber que seu trabalho não é fútil, o seu trabalho tem uma profundidade e ele chega a um grupo e não é fácil você tirar da prancheta um sonho que convença ou agrade pelo menos 50 pessoas, 50 famílias, né? E eu estou satisfeito de fazer essa entrega em Sergipe. Sergipe está de parabéns por esse trabalho. A gente fica feliz aqui em mostrar, em conhecer cada dia mais seus projetos e o que você falou é exatamente isso, é você transitar e ter experiências diferentes, né? Viver várias experiências e pensando no coletivo, que eu acho que mais do que tudo tem que se pensar no coletivo. A gente não existe um prédio que vai viver só um nicho de determinada idade, né? A gente sabe que não é isso, não é um hotel. Até pode existir hotéis assim que só não recebam família, que recebam só casal, mas não é o caso. Mas assim, tá de parabéns, Wesley. A gente adorou conhecer. A gente já fez um outro também que eu me lembro de um hall Jardim maravilhoso. Residence, né? E o Horto, Mansão Horto. Maravilhoso. E a gente fica aí mostrando um pouquinho para você dessa ambientação aqui incrível e essa mesa que eu me apaixonei, né? Essa é um xodó, né? Essa é um xodó, lindíssima. Eu espero que você aí de casa tenha curtido e ficar curtindo um pouquinho mais aí das imagens. E eu vou ficar aqui num bate-papo com o Wesley. Vocês usem máscara, fiquem em casa e aproveitem as dicas aí de decoração para melhorar o entorno da casa. Enjoy! Sejam felizes!